Que tipo de vida cristã eu levo? Eu sou um cristão nominal apenas? Eu sou um cristão que vive um cristianismo como estilo de vida? Ou eu transicionei de um grupo religioso para um outro grupo religioso, mas o âmago da minha alma não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus? Quando a sua alma não é tocada pelo sobrenatural, você é uma figura emblemática que vive uma religiosidade funesta. Pastor, o que é isso? Cristo só é Cristo quando Ele é Senhor na minha vida. Cristo só é Cristo quando Ele me salvou de mim mesmo, de alguma coisa. Cristo só é relevante quando todas as áreas da minha vida foi tocada pelo seu senhorio. O meu casamento, os meus sentimentos, os meus desejos, o meu empreendimento, as minhas finanças, a educação dos meus filhos, a minha vida conjugal. Se eu ainda sou dono da minha vida, você está longe de ter conhecido Cristo. Porque convém que Ele cresça e que a gente diminua. E se você não negar-se a si mesmo e não morrer para si mesmo, você não pode jamais dizer que entrou no reino do Senhor. Porque nós temos uma outra vontade. Ele revelou isso a nós enquanto éramos católicos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando me torno evangélico, isso se torna mais real, porque nós nos submetemos à vontade dele, que está registrada nos evangelhos. Mas hoje, em especial à noite, eu quero não dar para você o que você vem buscar quase todos os domingos na Cibapa. Eu acordei com os pastores da Cibapa, que nós não vamos mais dar água com açúcar para você no domingo à noite. Só os fortes vão continuar na Cibapa, porque nós vamos dar chambaré, nós vamos dar feijoada. Então, se você não vem na terça-feira para fugir da lapada, ela vai chegar no domingo à noite. Estou gostando, glória a Deus. Porque nós entendemos que você está sofrendo de raquitismo espiritual. Você está com uma cara de defunto. Deus não tem isso para você. Ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Deus não quer que você não tenha motivação de não vir na igreja. Deus não quer que você ande na garupa da fé do seu esposo, da sua esposa. Toma vergonha na cara, se posiciona, seja homem. Deus chamou você para ser sal e luz dessa terra. Ele perdoou os seus pecados, Ele sarou as suas feridas, Ele te arrancou das trevas, te colocou sentado na mesa real, e você agora está desprezando a realeza que Deus lhe ofereceu. Não, Deus não lhe chamou para fazer transição de uma denominação para outra, de uma religião para outra. Deus lhe chamou, você que antes era uma coisa, você que antes era uma criatura, para ser filho do Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Deus lhe quer como filho. Agora, queridos, existem alguns equívocos na caminhada da fé que levam-nos ao fracasso. Equívocos desse que nós encontramos em 1 Samuel capítulo 15, versículo de 1 a 35. Você quer abrir a sua Bíblia? Abra aí 1 Samuel capítulo 15. Nós não vamos ler o texto todo, porque você vai acompanhar durante a pregação, como se fosse. Pastor Cleito disse assim: estou com saudade dos cultos da quarta-feira. Ele saiu da quarta e veio para o domingo. Tá bom? Então meu sermão, Dan, segure, seja forte aí 1h30, 1h40. Não sobe aqui não, que eu vou dar uma de Tânia Tereza. Desce. Tá? 1 Samuel capítulo 15, versículo de 1 a 35. Vai dar tempo eu terminar o sermão, você ir na cantina e comer hambúrguer e tudo que eles têm separado para lá. Aliás, falaram que diz que tem um monte de trem gostoso. Deixa eu ver.
tem uns trem assim, hambúrguer, açaí, suco e refrigerante, tudo dobrado em quantidade para você sair daqui e dizer assim, depois dessa só comendo, tá bom? Então 1 Samuel capítulo 15, versículo de 1 a 35, abriu o seu smartphone, sua Bíblia aí. Então, querido, segura, sai do WhatsApp, tira, anula aí as notificações e fica firme, aguenta firme, que Deus tem algo bom para você nessa noite, amém? Diz para a pessoa que está ao seu lado, seja forte. Amém, seja forte, querido. Ei, você já viu alguém começar bem e terminar mal? Tem muita gente que começa a caminhada espiritual bem, e no meio da caminhada começa a decolar, começa a decair. Tem gente que começa a todo gás, e ele vai perdendo gás até o motor parar. Saul passou na história, o rei Saul, o primeiro rei dentro da monarquia judaica. Antes do rei Saul, o povo de Israel era governado por profetas, por juízes. Deus falava com o juiz, Deus falava com o profeta. A nação de Israel diz, não, nós queremos um rei, como toda nação. Nós estamos nos sentindo um Zé Povinho, todo mundo tem um rei, nós temos profeta. E Samuel ficou chateado com aquilo, e Deus disse assim, não fique chateado, Samuel, porque não é a você que ele está rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Quando você rejeita o governo de Deus, querido, se prepara, porque tu vai sofrer. E o povo quis um rei, e o profeta Samuel foi lá ungir Saul. Mas aquele homem que começou uma grande história, começou bem, ele termina com um grande fracasso, numa época em que Israel precisava de um grande rei para levar o povo ao sucesso. Eu sempre digo para os pastores, não insistam em andar com quem não quer andar com você. Não bajule ninguém, porque Jesus descia o sermão e ele dizia assim, vocês também querem me deixar como alguns? Não, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Ninguém é responsável pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso na caminhada cristã. Você é o único responsável, porque você sabe aonde você tem que beber da fonte e você cava a cisterna rota. Então, querido, ele perdeu, o rei Saul perdeu a bênção de Deus, perdeu a sua coroa, perdeu a sua vida, quando ele tinha tudo para ser o grande rei, o grande monarca da nação de Israel. Saul, ele é o único culpado pelos seus próprios fracassos. Diga assim comigo, eu sou o único culpado pelos meus fracassos. Você entendeu bem? Você é a sua derrota e você é a sua vitória. Você, unicamente você, ninguém mais. Não fica com mimimi, não. Deixa de palhaçada para culpar pai, culpar mãe, culpar a esposa, culpar marido. Assuma a sua posição. Você não é responsável pelas feridas que abriram dentro de você, mas você é responsável para saber o que vai fazer com elas. Então a gente precisa entender que Saul aqui, ele abandonou o caminho de Deus, e ele começou a viver de substituto, ele começou a viver de justificativas. Para cada ato fracassado dele, ele culpava alguém, e se justificava daquela situação. No 15º capítulo, que é o que eu desafiei você a abrir, nós encontramos vários substitutos que Saul fez. Primeiro substituto, ele substituiu o falar pelo fazer. Veja o que diz o versículo 14. Versículo 14 diz assim, 1 Samuel capítulo 15, versículo 14. Obrigado, turma boa. Nem vou abrir mais, tá? A Bíblia, vou só ler essa televisão aqui, que está meio estragada, mas alguém vai doar uma dela, nova, tá bom? Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Veja que você vai entender o contexto assim, ó. Deus deu uma ordem para Saul. O versículo 1 ao versículo 3, a ordem é dada. Ele tinha que entrar na terra do inimigo, destruir todos os inimigos, destruir todos os despojos. Ou seja, era clara,
concisa a ordem de Deus. Não havia lugar para equívocos, não havia espaço para mal-entendidos. No entanto, ele desobedece a Deus. E no versículo 8 e 9, pode soltar para mim, versículos 8 e versículo 9, ele diz assim: ele capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Versículo 9, mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Ou seja, obediência pela metade é desobediência. Ou você obedece ou você não obedece. Samuel agora é comunicado, porque recebe a comunicação de Deus, Deus dizendo para ele: Saul me desobedeceu. Saul disse para Samuel agora que tinha obedecido ao mandamento de Deus, mas as suas ações eram mais altas que as suas palavras. Ele achou que era válido poupar as coisas de valor e poupar o rei Agag, quando Deus mandou exterminar tudo. E ele justifica: eu deixei o povo ficar com esta parte. Obedecer em parte não é obedecer, queridos. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou você obedece ou você não obedece. Ou você cumpre a palavra de Deus na sua vida e atrás para você, ou a Bíblia diz que você é morno. Oxalá você fosse quente ou frio, mas porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Se tem um trem que Deus não gosta, é de meia. E se tem um trem que Satanás não gosta, é de meia. Ou você é por inteiro de Deus, ou você não é. Você precisa sair do muro, você precisa ter coragem de dar a sua cara a tapa, vestir a camisa, se apresentar como homem de Deus, obedecer, fazer a vontade do Senhor. Pare de ter um discurso relativista, de forma relativa, para agradar o mundo. Quem quer agradar o mundo é inimigo de Deus. Quem se faz amigo do mundo, não. Quer ver o cara relativista? É o cara que diz assim, estou falando com ele, aí ele fala: veja bem. Se ele diz, veja bem, ou ele diz assim, não é bem assim. Não é assim, é assim. Pau é pau, pedra é pedra. Palavra do crente é sim, sim, não é. Não, não. Ou você é ou você não é. A coluna do meio é ideologia de gênero. Você precisa se identificar. Ou você é do reino de Deus, ou você é do reino das trevas. Saul, ele diz, eu poupei. E é fácil, querido, para nós fazermos a mesma coisa, mas Deus não quer que nós tenhamos palavras no lugar de ações, ou ações que não sejam coerentes com a nossa palavra. Esse é o tempo de nós nos posicionarmos, ou somos ou não somos de Deus. Não dá para servir a dois senhores, ou você agrada um ou desagrada o outro. Não dá para acender uma vela para o cão e outra para Deus. Não dá para você dançar quadrilha e depois ir louvar a Senhor. Não dá para você andar com a fitinha do Senhor do Bom Fim no braço e dizer que Jesus é teu Senhor. Não dá para você dizer que Deus renovou a sua alma e você anda como se fosse uma alma penada. Não dá para você continuar dizendo que Cristo é seu Senhor, mas dizendo, mas eu respeito a padroeira do Brasil. Só existe um padroeiro do Brasil na visão cristã, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Você precisa deixar esse discurso relativista, religioso. Você precisa deixar esse discurso ecumênico e interreligioso para ficar bem na fita com os seus colegas de trabalho. Você é uma tampa de cruche. Ou você é ou você não é. Eu gosto de uma passagem bíblica do Novo Testamento, que os homens ficaram endemoniados, e foram os filhos dos sacerdotes, chegaram lá, foram expulsar, e o demônio baixou e disse assim, eu sei bem quem é Paulo, e conheço Jesus,
E vocês quem são? Sou cibapense. E o Kiko? E o Kiko? Cibapense que vive bebendo? Cibapense que vive em motel? Cibapense que tem uma boca suja? Cibapense que tem um palavreado chulo? Cibapense que vive aos tapas e os trancos e barrancos dentro do casamento? E o Kiko? Cibapa não muda ninguém. Mas quando você decide viver uma vida com Deus, todas as coisas se faz nova na sua vida. Deus tem prazer de cuidar de você. Deus tem prazer de andar com você. Eu poderia fazer um sermão belissimamente elegante, mas cansei disso. É farofada que serve para matar. Você precisa entender que Cristo veio para que você tenha vida e vida em abundância. Diz aí para o seu irmão aí, ó, Cristo veio para que você tenha vida e vida em abundância. Diz para ele, diz veio para você ter vida e vida em abundância. Queridos, Saul fracassou na sua caminhada de fé, sabe por quê? Porque ele se substituiu desculpas por confissão. Veja o que diz o versículo 15 ao versículo 21, solta aí para mim por favor. Olha aí, ó, respondeu Saul quando foi questionado por Samuel. Os soldados, olha quem ele culpa, o pecado de Eva. O pecado de Adão culpando Eva. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar o Senhor o teu Deus. Ó, tudo é lícito, né? Mas nem tudo convém. Está vendo aqui? O fim não justifica o meio. Tudo que nós guardamos é para Deus mesmo. Mas Deus não pediu sacrifício. Deus pediu obediência. Diga, Deus pede obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então ele está dizendo assim, sacrificaram o Senhor teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse, fique quieto. Eita, eu queria ter essa ousadia de Samuel, ó. Chegar para você e dizer assim, cala a boca. Cale! Igual eu faço lá em casa. Com os meus filhos eu faço assim. Os pedagogos vão me matar. Eu digo assim para os meus filhos, levanta da mesa para eu não rebocar sua cara agora, vai, levanta. Tem esse negócio não, pastor. A irmã chegou para mim assim, fala isso não, pastor, vai traumatizar o menino. Minha mãe me acabava de bater em mim. E aí ela dizia assim, eu fui falar para a mãe, a senhora me batia tanto, ela falou, mas não virou marginal. Está tudo aí, tudo honesto, saudável. Entendeu? Olha o que Saul está dizendo, fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou nesta noite. Respondeu Saul, ele calou a boca, dize-me. Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos. Gente, essa é para você, seja forte. Embora seja pequeno aos seus próprios olhos, Deus te tornou o líder das tribos de Israel. Você era pequeno aos olhos das tribos de Israel, mas o Senhor pegou alguém, um improvável, alguém que não era merecedor da graça, e o transformou rei sobre Israel. Versículo 18, e o enviou numa missão ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados foram que tomaram as ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado, e deu a Deus para a destruição, a fim de os sacrificar ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Você está entendendo o que ele está fazendo, gente? No capítulo 13, se você ler em casa, se esse sermão inspirar você, Saul culpou Samuel por não ter chegado quando devia. No capítulo 14 ele culpou e sentenciou seu próprio filho à morte. Agora Saul culpa o povo por não obedecer ao mandamento de Deus. Ele exime-se da sua responsabilidade, porque quando a gente está errado, a gente culpa o pastor. Quando a gente está errado, a gente culpa o líder de pequeno grupo. Quando a gente está errado, a gente culpa a esposa. A gente precisa sempre de um culpado para justificar os nossos fracassos. Saul agora naquele momento, ele vai e dá uma desculpa e a recusa em ser honesto. Ele não está sendo honesto consigo mesmo. Aceitar a responsabilidade por suas ações.
Provérbios 28:13, seja forte, que ele diz assim. Aliás, você que vai ler, que é para você não esquecer disso, para dizer que foi eu que falei, não, você que citou, vamos juntos? O que encobre, amém? Você conhece essa pessoa na vida cristã, que você está aqui dentro da igreja, que ela fica assim, ó. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. A vida dela não sai do lugar. Ela sempre vive repetindo os fracassos dela, e ela acha que o mapeamento espiritual, a oração da irmã e do irmão do poder vai resolver. Você tem que se converter das suas ações, que atrai maldição para a sua vida. Lança fora, o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará. Pronto, está resolvido, a libertação aconteceu. Satanás só age na sua vida quando a base, a legalidade para você. Você deu legalidade e ele está ali, porque ele é um aproveitador. Foi exatamente o que aconteceu. Se você e eu desobedecermos a Deus, queridos, devemos ser honestos em confessar os nossos pecados. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. 1 João, o escritor diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe por quê? Porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Quando nós entendemos isso, entendemos que os equívocos do fracasso de Saul é que ele substituiu sacrifício por obediência. Deus não quer o seu dízimo não, viu? A igreja que quer. A igreja quer o seu dízimo, mas não Deus. Porque não adianta dar o seu dízimo e viver atolado numa fossa de merda. A igreja precisa do seu recurso, mas Deus quer o seu coração. E a palavra do Senhor para você é: filho meu, dai-me o teu coração. Porque só o seu coração dado a Deus é que vai impedir de espíritos assediadores, que é espírito de luz, mas são demônios, oprimir a sua vida. Essa perturbação noturna que você está tendo, essas vozes que você está ouvindo, são demônios. E a única forma de cessar é você parar de querer entender Deus. Não se entende Deus, se vive Deus. Você crê que Ele existe e é galardoador para abençoar você na bênção da medida em que você precisa. E é por isso, queridos, que Deus não é glorificado na desobediência. A obediência leva a vitória, amém? Enquanto a desobediência resulta na derrota, você está sendo derrotado por si mesmo. Deus está falando ao meu coração agora para você. Você se mostra um herói por fora, mas você sabe que você é um ladrão por dentro. Você está se sabotando, sabotando-se a si mesmo, querendo enganar o meio social, mas você não pode enganar a você mesmo. Você não pode enganar Deus. Então, querido, você precisa entender uma coisa: como resultado da contínua desobediência, rebelião e teimosia de Saul, Saul foi rejeitado por Deus como rei de Israel. Ele era um excelente estrategista militar, mas perdeu o reinado. Devemos ter cuidado para não substituir palavras vazias ou exibições externas de espiritualidade pelo verdadeiro serviço e obediência a Deus. Sabe, o salmista no Salmo 51, versículo 17, ele diz o seguinte, vamos ler juntos? O sacrifício vem cá, pastor Cleito, de que recebeu um coração novo. Coração de carneiro, né? O seu? A válvula, né? Eu vou precisar de uma dessa daqui a pouco, depois desse sermão. Aqui está o homem. Aqui está Deus.
facinho de Deus chegar até esse homem. E por que Deus não chega a esse homem? Se ele está todo domingo aqui na igreja, se ele diz que gosta do pastor Valmir e o Kiko. Mas a única forma de Deus chegar a esse homem, não é o homem que sobe até Deus, é Deus que desce até o homem. E a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. O que mantém Deus distante desse homem é a dureza do coração do próprio homem. É sua altivez, o seu orgulho, a sua presunção, a sua jactância, o seu conhecimento exacerbado, o seu alto fator cognitivo. As muitas letras, queridão, te faz delirar, porque um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. E Saul foi desprezado, porque a coroa tomou conta da sua cabeça e ofuscou a unção que Deus tinha dado para ele. Não queira viver como mendigo, quando Deus criou para você para viver como filho dele. Obrigado. O que nós queremos que você saia daqui nessa noite tomando uma decisão é: cuidado, um sacrifício aceitável, um espírito quebrantado. Saul fracassou porque ele substituiu reputação por caráter. Versículo 24 ao versículo 35 diz assim, solta aí o 24 para ele ver. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel contudo lhe disse: não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou você como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, o desespero de Saul foi tão grande que ele agarra a barra do manto dele e o manto se rasga. Samuel olhou aquelas vestes e disse: você rasgou o meu manto. O Senhor rasgou também de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Diga misericórdia. Diga: Deus, não me lances fora da tua presença. Nessa noite tenha misericórdia de mim, Senhor. Você observou a resposta de Saul, a rejeição, mais desculpas. Agora ele admite o pecado, mas ele continua a colocar a culpa no povo. Aqui nós encontramos confissão, mas ainda não há arrependimento. Ele queria um perdão fácil para o seu pecado. Ele não queria enfrentar as consequências de sua desobediência. Samuel declara novamente que Deus rejeitou Saul. Aí quando ele rasga, no versículo 29, ele enfatiza muito a sua preocupação de que a força de Israel não mentirá como Saul. Deus não mudará a ideia. E aí o versículo 30 e 31 ele responde: pequei. Mas a preocupação dele é: pode até parecer aos seus olhos que ele se arrependeu. Tem gente que já está chorando, coitadinho. Você está até julgando Deus, né? Como Deus é mau. Mas a preocupação dele é: volta comigo, para que o povo veja que Deus não me rejeitou. É viver a aparência. Se começarmos a viver para agradar as pessoas, nós estamos caminhando para um problema. E se estamos apenas pensando em nossa reputação, então nós começaremos a pegar atalhos e dar desculpas como Saul deu. Deus nunca nos chamou para sermos populares, viu gente? Nunca. Ou para ter uma grande reputação. Deus quer tocar no nosso caráter. Ele nos chamou para sermos homens fiéis e honestos diante dele. Deus havia avisado a Saul sobre a rebelião. Eu quero terminar dizendo assim, 1 Samuel 12:15. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a você da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Versículo 24 de 1 Samuel 12. Somente temam ao Senhor. Vamos dizer juntos? Somente. E o sirvam fielmente. E considere as grandes coisas. Ei, curva a sua cabeça.
Eu quero desafiar nessa noite você sair dessa esfera de relacionamento superficial com Deus. Quantos anos você frequenta essa igreja? Você foi até batizado por mim e você retrocedeu. Você está pior do que um desviado. Você está vestindo essa camisa do pequeno grupo, mas ainda você não tomou uma decisão de caminhar com Deus. Há equívocos na sua caminhada de fé, e você não deve estar preocupado com o que as pessoas vão pensar de você nessa noite. Deus quer que você tome a ceia nessa noite, mas uma ceia reconciliado. Não é reconciliado com a igreja, porque você nunca deixou a igreja, mas você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa voltar a ler a palavra, orar, caminhar, se envolver na casa do Senhor. Deus não tem assistente, Ele tem filhos. Deus não tem mulas, Ele tem herdeiros. Somente tema o Senhor e o sirva fielmente de todo o coração. Considere as grandes coisas que Ele tem feito por você, querido. Quando você teme ao Senhor, quando eu temo ao Senhor, nós não precisamos temer as pessoas. Saul estava vivendo de substitutos, e como resultado, ele perdeu tudo. Perdeu mais do que ele esperava. Ele perdeu seu caráter, ele perdeu sua coroa, ele perdeu sua vitória, ele perdeu seu bom amigo Samuel. Você vai esperar perder o quê? Seu casamento? Você vai esperar perder o quê? A sua boa reputação? Porque só lhe resta isso. Mas reputação sem Deus é caixão, e aonde tem caixão tem morte. Você precisa decidir ser alguém que não tem equívocos na sua caminhada cristã. Você precisa ser um livro aberto diante do Senhor. E eu não quero que você levante a mão não, porque coisa de levantar a mão é de gente que não tem certeza do que quer. Eu quero que você seja homem, que você seja mulher, mesmo que você seja de fardinha, mesmo que você esteja com essa cor preta da Connect, mesmo que você esteja com a verde da Atos, com azul, você precisa sair do seu lugar e dizer: eu preciso ser um homem que vence os equívocos da sua fé. E eu quero lhe dar a oportunidade a você não ser um Saul, mas ser um homem de Deus que não vai perder nada para o diabo, porque o diabo já perdeu tudo, porque Cristo conquistou tudo na cruz por você. Pastor, isso é constrangedor ir lá na frente. Constrangedor é apanhar de Satanás e ficar calado. Pastor, ninguém precisa saber dos meus problemas, mas sozinho você não dá conta deles. Pastor, cada um tem sua luta, mas um outro ajudou e disse ao companheiro: seja forte. Porque eu não cheguei aonde eu cheguei sozinho, eu precisei de mãos amigas, e você precisa também. Mas você não será ajudado enquanto você não admitir que precisa de ajuda.